Olá! Bem-vindos à aula de hoje! Eu sou o professor André Luiz e nessa aula iremos estudar conceitos básicos do campo da estética, indicando como os mesmos podem ser contextualizados na contemporaneidade. O que é o belo? O que é o sublime? A estética, ela opera na história? Vamos lá! Vamos então iniciar nossa aula sobre estética, filosofia da arte e design. Muitas vezes, quando pensamos em filosofia da arte, nós temos a impressão de que estamos falando de temas extremamente complexos, extremamente distantes da nossa percepção comum, nossa percepção do cotidiano, dos objetos que nos cercam ao redor. Porém, nós podemos aplicar os temas que são pensados em filosofia da arte em filmes, em séries, em um pôster, em diversos tipos de objetos que nos cercam no nosso cotidiano. Por exemplo, observamos essa simpática mulher que está produzindo um vaso. Esse vaso faz parte do cotidiano de muitas pessoas, um vaso de plantas, por exemplo. Porém, devemos nos atentar de que a percepção dela com relação ao vaso se inscreve dentro da percepção oriental de mundo. Essa percepção oriental de mundo, ela está se organizando de maneira completamente diferente da percepção ocidental. Ou seja, uma percepção relativa a o modo como observamos o mundo ao nosso redor. A percepção oriental se relaciona a uma percepção de tempo circular, uma percepção de tempo cíclica. Aqui à nossa frente nós temos a imagem da deusa hindu Shiva. O hinduísmo ele indica que o tempo ele não é um processo linear, constituído de início, meio e fim. Porém, ele é constituído por início, meio, fim e início. É um ciclo. Quando as coisas acabam, elas renascem, elas se reconstroem. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque existem diversas formas de se construir uma percepção do tempo, uma percepção da história, uma percepção de como que os fenômenos se organizam ao nosso redor. E não apenas a nossa percepção atual, a nossa constituição de mundo atual. E é a partir desse ponto que eu quero que vocês observem como que a estética se inscreve na história da filosofia. Existem temas que são universais, como o belo, como o bem. Porém, esses temas eles vão sendo abordados de maneiras diferentes ao longo do tempo, porque as coisas mudam. As nossas organizações sócio-históricas, elas se dissolvem, elas se reconstroem. Elas não são processos fixos, não são processos lineares. Por exemplo, um quadro desse, como o da Mona Lisa, ele não estava em um museu como está hoje em dia, mas sim, ele se circunscrevia, desculpe, em um salão de um nobre, onde apenas uma pequena parcela da sociedade daquele período, daquela região, teria acesso. Atualmente, a partir de imagens, a partir da internet, nós temos acesso à Mona Lisa. Vocês estão observando. Ela é um dos quadros mais famosos do mundo. Porém, no período no qual ela foi pintada, apenas um pequeno grupo de pessoas poderia ter acesso a ela. Ou seja, mesmo sendo o mesmo objeto, a nossa percepção relativa a ele se alterou conforme o tempo foi se passando. Isso é essencial para a gente compreender dentro do campo da estética. A nossa percepção muda ao longo do tempo. Por exemplo, temos essa estátua grega da Vênus de Milo, que, assim como a Mona Lisa, se encontra no Museu do Louvre atualmente. Porém, no século II a.C., quando ela foi esculpida, ela se encontrava dentro de um templo. Ela era um objeto que representava uma deusa, fazia parte da vida religiosa dessas pessoas daquela comunidade. E atualmente, nós temos acesso a ela via recursos digitais. Nós não estamos tocando a estátua. Nós não temos a presença dela física na nossa frente. Nós temos uma representação gráfica que foi constituída por pixels em uma tela. É um outro tipo de percepção. Porém, ao mesmo tempo, é a mesma estátua. Esse tipo de questão
é muito interessante para se abordar dentro do ponto de vista da estética. Nossa percepção muda. Aqui temos um exemplo interessante do que constitui a concepção de arte ao longo do tempo. Essa é uma estátua criada pelo escultor e pintor Botero. Observe que ele foge dos padrões estéticos clássicos da Vênus de Milo. É muito diferente. Por que é diferente? Porque as percepções das pessoas, a percepção dos artistas, a percepção dos críticos de arte, daqueles que consomem arte, o perfil dos museus, se alterou ao longo do tempo. Não existe uma percepção fixa do que seria belo, do que seria bom para a arte. E essa é uma questão universal, é uma questão que pode ser abordada a partir da filosofia da arte. Vamos iniciar então a pensar sobre as questões da filosofia da arte a partir da Antiguidade Clássica. Por Antiguidade Clássica, a gente compreende os gregos, a filosofia gerada pelos gregos e posteriormente pelos romanos. Inicialmente vamos refletir sobre essa obra. No centro, nós temos dois personagens, que seriam Platão e Aristóteles. Na frente desses dois personagens, no chão, nós temos uma pessoa sentada. E ao redor, nós temos diversos indivíduos dialogando. Observe como a obra se organiza. Analisando o centro da obra, nós temos Platão e Aristóteles, considerados dois principais filósofos do período da Antiguidade Clássica. Quando falamos sobre Platão e Aristóteles, nós falamos sobre discípulos de Sócrates, um indivíduo que criou o termo filosofia, que criou a filosofia ocidental. Filosofia que se compreende como amor à sabedoria. Uma forma de se relacionar ao mundo, uma forma de questionar o mundo, de questionar questões fundamentais com a qual nós baseamos nossa existência. Vamos iniciar nossa reflexão por Platão e a questão do belo e o bem na obra de arte. Platão nasceu em 428 a.C., faleceu em 347 a.C. Ele foi o fundador da Academia de Atenas, ou seja, um dos modelos básicos daquilo que chamamos de academia, de universidades, sistema de universidades, que seria um sistema social de organização do conhecimento. Organização, produção e transmissão desse conhecimento. Para Platão, o belo está relacionado à contemplação de questões atemporais que tornam os homens mais aptos a ter uma existência significativa, harmônica e justa, o que consequentemente torna a sociedade um todo mais próximo desses valores. O indivíduo, ao contemplar o belo, contemplar obras belas, ele se aproxima do bem, se aproxima de um objeto que o torna mais nobre. Porém, para Platão, a arte pode distanciar os indivíduos de uma vida justa, pois ela seria uma forma inferior da imitação da realidade, o que Platão denomina mimesis. Isso seria um problema muito grande para Platão, pois a arte possui o poder de corromper jovens, de corromper as pessoas, pois as pessoas elas podem entender que aquela obra ela representa a realidade e ser enganados por ela e começar a observar a realidade de maneira distorcida. Essa questão mobilizada por Platão, ela pode parecer um tanto que abstrata, porém, quantas vezes a gente não observa no nosso cotidiano determinadas jornais, determinadas mídias sensacionalistas explorando determinados assuntos de como as mídias em geral deturpam e corrompem os jovens. Esse exemplo aqui. Conheço o baralho do diabo chamado Yu-Gi-Oh! Isso na década de 90 para 2000. Yu-Gi-Oh! Seria um jogo de cartas oriental, japonês. E atualmente, nós observamos a Rede Record, por exemplo, explorando o anime Death Note no Domingo Espetacular, no canal, mostrando como essas séries oferecem perigos para os adolescentes.
aqui o anime Death Note, o mangá Death Note, desculpe. Ainda existe um questionamento muito profundo sobre como que as mídias em geral, as obras de arte, podem afetar os jovens, podem afetar a sociedade como um todo, como elas podem ser perigosas, por exemplo. E essa é uma questão que Platão abordou no século V a.C. Em seguida, vamos conversar um pouco sobre Aristóteles e sua estética. Aristóteles nasceu no ano 384 a.C. e faleceu em 322. Ele é considerado um dos pilares fundamentais da filosofia grega clássica. E ao contrário de Platão, Aristóteles ele se preocupa com os objetos da nossa experiência, e não com ideias abstratas, não com ideias que estão sendo observadas pela nossa mente, mas sim por objetos que estão sendo percebidos pelos nossos sentidos. A partir dessa perspectiva, o filósofo elabora a ideia de catarsis. Ele acreditava que as obras de arte, mesmo sendo uma imitação do mundo, por meio de suas inúmeras irracionalidades e recursos ilusórios, possuíam um potencial positivo de purificar as emoções dos homens por meio da mobilização das sensações relativas ao medo, à compaixão e à piedade. Esse conceito ele é análogo ao conceito de um remédio que faz você passar mal, mas que ao mesmo tempo isso tem um efeito positivo na sua saúde. Ele purifica o seu corpo. E a obra da arte, para Aristóteles, ele teria o potencial de purificar o seu espírito, purificar sua percepção de mundo, tornando você uma pessoa melhor. Isso era observado por Aristóteles dentro do teatro clássico grego. Observe essas máscaras. Se para nós atualmente essas máscaras podem parecer assustadoras, imagine naquele período. Imagine naquela época. Que tipo de percepção essa máscara, esse tipo de organização de obra de arte poderia exercer sobre as pessoas? As pessoas deviam ficar aterrorizadas. Só que esse tipo de sensação fazia as pessoas refletirem sobre sua vida cotidiana. O teatro clássico grego explorava isso de maneira muito clara a partir de suas máscaras. Algumas podem parecer engraçadas, outras são assustadoras. E essas máscaras expõem as percepções que as pessoas constituíam naquele período, no teatro clássico grego. Atualmente, nós não temos necessariamente acesso ao teatro grego, mas temos acesso a cinema, a séries, filmes, etc. Esses filmes muitas vezes podem nos causar sensações como medo, alegria, tristeza. Isso é cartazes. Isso é um processo de purificação da nossa percepção de mundo, que nos direciona o nosso olhar para certas questões que nós não iríamos direcionar se não tivéssemos acesso por meio desses filmes. Vamos falar agora sobre o Iluminismo. O Iluminismo ele se manifestou como um movimento intelectual, social e político por volta do século XVIII na Europa, no qual se buscou retomar a partir das obras gregas clássicas determinados temas, como a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, a liberdade de fé. E ele foi conhecido como a Era das Luzes, onde o conhecimento, a racionalidade iria dissipar o obscurecimento da ordem social vigente. Então, o idealismo alemão ele é uma forma de movimento filosófico que ocorreu na Alemanha entre o final do século XVIII e início do século XIX. Esse movimento foi o berço de pensadores que influenciaram profundamente o intelectual ocidental como um todo. Vamos iniciar falando de Immanuel Kant e sua reflexão sobre o belo e sublime. Kant foi um influente filósofo alemão. Ele nasceu em 1724 e faleceu em 1804, sendo considerado um dos pensadores fundamentais do movimento cultural denominado Iluminismo, que alterou radicalmente diversos setores da cultura humana e exerce imensa influência até hoje. A obra principal de Kant é a Crítica à Razão Pura, na qual ele busca refletir sobre qual que é o limite da percepção humana, até qual ponto nós podemos perceber e refletir sobre as coisas. E, a partir da obra Crítica do Julgamento,
Kant reflete sobre o belo. Para o filósofo, as coisas nunca são belas em si, mas belas para nós, ou seja, o autor traduz filosoficamente o famoso ditado: "A beleza está nos olhos de quem vê". Essa obra aqui é a capa do disco da banda New Order, que se chama Power, Corruption and Lies. Uma rosa, ela é bela? É possível afirmar que uma rosa é bela? Ela é bela para nós? Dentro de um contexto natural, ela seria bela? Essa questão marca profundamente o pensamento de Kant. Para Kant, uma rosa, uma pintura de uma rosa, ela permite ser bela porque ela é bela dentro de um contexto social, dentro da nossa percepção. Nós percebemos ela como bela, percebemos esse quadro como belo. Não que ele seja belo em si. E agora vamos falar um pouco sobre a questão do sublime. O sublime revela-se em Kant como a característica que uma obra de arte possui de chocar de maneira violenta a percepção do indivíduo, demonstrando como determinados objetos possuem a força e intensidade de transformar os significados do mundo por meio de uma grandeza inexplicável. Uma obra de arte revela-se sublime quando ela choca os nossos sentidos. Observe esse quadro. Ele é um dos exemplos de sublime dentro da obra romântica. Foi pintado por Caspar David Friedrich. Observe como o homem investiga a névoa ao seu redor do topo de uma montanha. Essa grandiosidade, essa vastidão, isso choca os sentidos. Isso é um exemplo de sublime dentro da natureza. Um outro exemplo de sublime que eu aponto seria a obra 2001 Odisseia no Espaço, que eu indico, um ótimo filme. Ele explora diversas dimensões do sublime, com relação a como o homem e a tecnologia exploram o universo, o infinito, a grandiosidade. Agora eu vou falar um pouco sobre Hegel e sua reflexão sobre a arte na história. Hegel nasceu em 1770 e faleceu em 1831. Ele é um dos principais expoentes do conceito de estética na história da filosofia universal, sendo que em sua obra Leituras em Estética, o autor realiza uma extensa análise sobre o desenvolvimento da arte na história da humanidade. A concepção encontrada no senso comum de belo, enquanto uma característica dos objetos em si, é falsa, mas na verdade ela reflete a percepção da sociedade do belo e das determinadas formas de arte que se alteram ao longo do tempo, e como aquilo foi considerado significativo e central para os valores e concepções de uma sociedade, se transforma eventualmente em ruína, permitindo que outras formas de expressão artística se manifestem. Hegel observa as coisas a partir de um ponto de vista um pouco mais amplo. Ele indica que aquilo que era considerado belo em determinado período histórico se dissolve, torna-se feio. Ele torna-se apenas uma curiosidade histórica. Por exemplo, as ruínas das pirâmides no Egito. Em algum momento, essas ruínas elas eram algo extremamente significativo para aquela sociedade. E agora são exemplos de como que grandes obras elas se tornam apenas curiosidade histórica, se transformam em ruínas. Uma obra grega clássica, por exemplo. Essa obra sem braços, etc. Em um momento, ela foi uma representação do divino dentro de um templo. Ela constituía um modelo estético fundamental. E agora chega até nós como uma ruína, como algo que se perdeu no tempo. Vamos falar um pouco sobre arte e crise no século XX, da modernidade à pós-modernidade. A partir do século XX, novos problemas surgem aos filósofos que buscaram se debruçar as questões da arte moderna e estética. Por exemplo, a questão da produção industrial, a questão das novas formas de arte que surgiram, como o cinema, como a fotografia, a reprodução de obras, etc. Um exemplo de artista que realmente refletiu sobre esses temas é Andy Warhol, que na década de 60
produziu peças gráficas refletindo sobre o contexto sociocultural no qual ele se inseria. Por exemplo, a lata de sopa Campbell, essas várias latas. Ele transformou em arte aquilo que era considerado uma produção industrial banal, uma produção industrial comum, algo lateral, algo inexpressivo. Ele mostrou como que a produção industrial pode ser bela, como a nossa percepção cotidiana, ela encerra em si elementos que são artisticamente valorados, que são interessantes. Vamos falar um pouco sobre Walter Benjamin, a questão da reprodução técnica e do fim da aura da obra de arte. Walter Benjamin nasceu em 1892 e faleceu em 1940. E nós vamos analisar aspectos do ensaio-obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que foi publicado em 1935. A partir do massivo desenvolvimento industrial que se estabeleceu na Europa no século XIX, incontáveis mudanças no cenário cultural surgiram. Observamos aqui na direita uma fábrica de garrafas. Esse tipo de processo industrial não existia no século XIX anteriormente. Era um processo muito mais limitado, um processo artesanal. E Benjamin aponta que as formas de arte criadas e desenvolvidas em momentos históricos passados são essencialmente diferentes das obras contemporâneas. A sua hora perdeu-se, pois a reprodução industrial massiva fez com que ela não ocupasse mais somente alguns espaços específicos, como museus e teatros, mas que ao mesmo tempo se tornasse imensamente mais acessível à população, por meio de livros, por meio de figuras, por meio de fotografias. O cinema, por exemplo, é uma forma de arte que podia se encontrar em salas com preço acessível, ao contrário de museus, ao contrário de teatros, que não eram acessíveis à população. Vamos então refletir um pouco sobre os três momentos que Walter Benjamin divide o processo de produção e materialização da obra de arte na modernidade. Inicialmente falando sobre a produção. Vamos observar essa figura. Antigamente, antes do século XX, no século XIX, no século XVIII, a pintura ela era uma arte na qual uma pessoa treinava a vida inteira para fazer uma obra de arte. E esses quadros, eles eram singulares. Às vezes nós tínhamos duas versões de um quadro, no máximo três versões. Porém, na contemporaneidade, nós observamos que uma obra de arte ela pode se multiplicar por diversos meios, diversas formas de materialização. Por exemplo, aqui nós estamos vendo pinturas. Pinturas feitas em série. Se organiza uma fábrica, um galpão, onde as pessoas sentam ali e fazem diversas cópias da mesma pintura. Elas são especialistas em copiar essas pinturas. Porém, vocês estão vendo isso por meio de pixels de uma tela. Ou seja, essa obra, essa foto, ela se materializou por meio digital. Ou seja, uma forma de produção de uma obra de arte, que é essa fotografia, extremamente diferente. Esse tipo de processo de produção não existia anteriormente. É completamente novo. E isso, para Walter Benjamin, fez com que as obras de arte perdessem sua aura, perdessem o seu aspecto de unicidade. Ou seja, uma Mona Lisa, por exemplo, você pode ver ela na internet de diversos modelos, de diversas formas de Mona Lisa. Há séculos atrás, somente uma Mona Lisa existia. Apenas um quadro. Em seguida, nós temos a distribuição. A partir do surgimento de novas formas de arte e de novas formas de mídia, como os livros, como o cinema, a fotografia, o rádio, a forma de distribuição das obras de arte se alterou radicalmente. Por exemplo, a partir do século XX, começou a surgir os rádios, começou a surgir os discos, novas formas de se ouvir música que não seja necessariamente a partir de uma pessoa tocando um instrumento em um local específico. As pessoas podiam ligar os rádios e ouvir as músicas. As pessoas podiam comprar discos e ouvir música em casa. Elas não precisavam se movimentar até determinados espaços onde uma orquestra, uma banda estaria tocando. Temos a foto aqui na frente
que é uma foto da gravação do disco Kind of Blue, de Miles Davis, que foi lançado em 1959 e se tornou o disco de jazz mais vendido da história naquele período. Para uma pessoa ouvir um show, uma apresentação de Miles Davis antes, ele tinha que se movimentar até um local onde ele estaria tocando. Por exemplo, no século XIX, um músico como Miles Davis, ele somente se apresentaria em um determinado espaço. A partir do século XX, se tornou possível se comprar o disco, se ouvir no rádio as músicas dele. Isso não existia anteriormente. O Walter Benjamin indica que esse tipo de processo é um processo que dissolve a hora de uma obra de arte. Uma obra especificamente, uma apresentação de uma orquestra, ela se torna uma outra tipo de manifestação estética, que não era acessível às pessoas no século XIX, anteriormente. Em terceiro momento, nós temos a recepção da obra de arte. Como eu disse, as pessoas, elas, para consumir uma obra de arte, elas tinham que se movimentar por determinados espaços, o que não ocorre no século XX. As pessoas, elas podem ficar em casa e assistir um filme, elas podem ficar em casa e ver um show. Principalmente atualmente, com as obras de arte digitais, por exemplo, Netflix, os serviços de streaming, internet, YouTube, etc., esses diversos serviços, eles de certa forma democratizaram o acesso das pessoas às obras de arte de maneira muito mais ampla. Para você comprar um disco na década de 60, você ouvia um disco, você tinha que comprar ele, e muitas vezes ele era muito caro, ele não existia. Atualmente nós temos acesso a incontáveis discos de forma gratuita pelo YouTube, por exemplo. Vamos resumir então o que estudamos nesse tópico. Inicialmente, estudamos que a questão da estética altera-se ao longo da história, sendo que cada período elabora seus problemas em relação à questão da arte de formas particulares. Cada período histórico possui a sua forma de elaborar os seus problemas estéticos e de fruição estética. Isso se altera de acordo com o tempo. Por exemplo, quando você era criança, você assistia a determinados tipos de conteúdo, você ouvia determinados tipos de música. Atualmente, você vê outros tipos de música, você vê outros tipos de conteúdo, porque isso muda ao longo da sua maturidade. Você vê outros tipos de coisas. E isso acontece também do ponto de vista histórico, social. Cada sociedade ela tem determinados tipos de manifestação estética. As pessoas consomem determinados tipos de conteúdo. Platão estabelece uma relação indissociável entre arte, justiça e bem-estar comum em sociedade. Esse era o segundo ponto que nós estudamos. Para Platão, a questão da arte ela dialoga diretamente com a questão da justiça, o bem-estar comum da sociedade e, consequentemente, com a questão do bem. Ou seja, existe uma dimensão ética na produção, distribuição e fruição das obras de arte. E, consequentemente, as obras de arte elas têm o potencial de corromper essa sociedade. Um artista ele tem uma certa preocupação moral e ética e um dever ético em relação à sociedade como um todo. Para Platão, a obra de arte ela seria uma forma de cópia daquilo que percebemos no mundo, ou seja, mimesis é o termo que ele usa, cópia. E isso faz com que as pessoas se enganem, que elas percebam o mundo de forma totalmente distorcida, o que é negativo. No terceiro momento, nós estudamos a questão da catarse, que seria uma espécie de purificação estética encontrada no teatro dramático grego, que foi teorizado por Aristóteles. Para Aristóteles, a arte ela possui o potencial de purificação dos sentidos, na percepção das pessoas. Ou seja, existe uma dimensão positiva na obra de arte. Mesmo que ela seja uma cópia do mundo, as pessoas elas têm a possibilidade de reflexão sobre questões que elas não têm acesso durante o seu cotidiano. Em quarto momento, nós analisamos a relação entre o belo e o sublime Kant.
o que nos é importante para compreender a subjetividade dos efeitos das diversas formas de arte. Kant indica a questão do belo, que seria a percepção que nós temos sobre os objetos, não os objetos em si sejam belos, e ele indica o que seria o sublime, que seria o potencial que as obras de arte possuem de levar nossos sentidos a níveis que não temos acesso normalmente. Por exemplo, observando um filme que nos assusta, observando questões muito grandes, questões, por exemplo, um terremoto, que seria um fenômeno natural que eleva nossos sentidos a espaços onde nunca teríamos acesso normalmente. Em seguida, estudamos a historicidade das formas de arte da forma que foi teorizada por Hegel, que nos aponta como cada período histórico possui suas próprias formas de arte. Em seguida, Benjamin nos indica como as obras de arte, a partir do século XX, estabelecem outra relação entre produção, distribuição e recepção das mesmas. Atualmente, no século XXI, nós temos um outro tipo ainda de relação com as obras de arte. Elas nos tornam muito mais acessíveis e elas se multiplicam de maneira muito maior. E agora vou falar um pouco sobre indicação cultural que eu deixei no texto disponível em PDF para vocês. A partir do link abaixo, nós temos acesso a diversos museus virtuais. Um acervo virtual de 10 grandes museus, incluindo o Museu do Louvre e o Museu Arqueológico de Atenas. A partir deles, vocês têm acesso a obras que não seria acessível a não ser viajando para a Europa, né? Isso daí é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante que a gente faça durante esse curso. De ter acesso a determinados museus, de ter acesso a variadas formas de produção artística. E essas visitas virtuais, elas se tornaram cada vez melhores a partir das quarentenas, a partir da crise da pandemia atual. Porque eles melhoraram esses serviços, eles tornaram esses serviços mais acessíveis, eles tornaram esses serviços mais interessantes para nós, com um maior número de recursos. Anteriormente, para visitar o Museu do Louvre, a gente tinha que viajar até Paris, ter que pagar a entrada, etc. Agora, essa visita se tornou gratuita, se tornou acessível via internet. Ou seja, é uma questão muito interessante, é uma oportunidade muito boa para todos nós. Observe aqui a home do Louvre. Podemos explorar todas as obras do Museu do Louvre, que são milhares de obras, são muitas obras. E a partir disso, eu indico uma atividade prática, onde nós vamos tomar uma obra, por exemplo, uma obra do Museu do Louvre, e vamos analisar sobre a mesma. O campo da estética possui importância ímpar na formação de um designer. Isso é muito importante relembrar. Essas ferramentas teóricas que nós analisamos na aula de hoje oferecem uma oportunidade de reflexão sobre a nossa produção como designers e nos oferecem material intelectual para refletir sobre essa produção. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, a Mona Lisa. Existe uma questão relativa à Mona Lisa, seria o seu sorriso. O mistério de seu sorriso. O que significa esse sorriso? Qual que é a sua percepção sobre esse sorriso? Qual que é a percepção que você tem sobre essa obra? Ela te atrai? Você acha ela bela? Você acha ela feia? Qual que é a relação que você pode estabelecer? Você já parou para pensar como que ela é pequena? A Mona Lisa ela é um quadro bem pequeno. E as pessoas fazem filas, elas se organizam em filas, se aglomeram para ver ela. Atualmente a gente pode ver essa obra pelo Google, que é muito interessante. Fica aí como indicação para vocês uma reflexão sobre as obras que estão acessíveis pela visita de museus virtuais. Lembrando que não somente o Louvre está disponível, mas sim vários outros museus também. E aqui temos as referências bibliográficas que foram empregadas na aula de hoje. Essa obra, a última ali, do Noyama, Estética e Filosofia da Arte, caso você se interesse pelo tema, eu indico ela como leitura complementar. O livro inteiro é bem interessante, o livro é bem acessível, e ele toca todos os temas que nós abordamos aqui, hoje, de maneira muito mais aprofundada, tópico a tópico. Vale muito a pena
você dá uma olhada nele e ele está disponível na Biblioteca Pearson. E aí, você entendeu que diversos conceitos da filosofia da arte se aplicam ao campo do design? Ou precisa estudar um pouco mais? Se você ainda tem alguma dúvida, se lembre que é possível acessar outros materiais que estão à sua disposição na plataforma. Tem um e-book que aborda todos esses temas que foram abordados durante a aula. Espero que você aproveite o material disponibilizado. Vamos lá? Bons estudos!